do que eu vou falar, até algumas coisas bem idênticas e iguais também. Eu irei trabalhar com vocês agora, daqui para frente, com uma série de mensagens, e a série de mensagens é sobre o transbordar de Deus. Mas fique sabendo que o transbordar de Deus não é somente uma área. Claro, tudo tem um princípio, uma partida, né? A linha de partida e a linha de chegada. Mas eu quero que o Espírito Santo nos favoreça ao ponto de nós aplicarmos aqui o transbordar em todas as áreas de nossas vidas. Claro, que é de certo que nós iremos fazer um culto do transbordar conjugal, que esse culto certamente vai ser essa palavra para os casais da nossa igreja, ok? Não dá para abrir para todos aqui, né? Mas imagine falar de transbordar naquela área. Aleluia! Tem alguém feliz aí? Não? Então vamos deixar alguns assuntos para a galera do grau superior, né? Aqueles que estão avançados no doutorado aí de casamento, para essa data. Mas hoje nós iremos começar com uma informação muito importante. O transbordar de Deus na minha vida espiritual. Repita isso comigo, por favor. O transbordar de Deus. Está muito confuso ali, porque é muita coisa, né, gente? Vamos lá. Série de mensagens, transbordar em todas as áreas. Repete comigo, série, transbordar em todas as áreas. E a primeira de hoje qual é? Minha vida espiritual, né? A gente sabe que na verdade nós nascemos da carne. E Jesus falou isso para Nicodemo, João capítulo 11. O que é nascido da carne é carne, agora o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemo perguntou: como posso eu nascer de novo? Não era do ventre da mãe, de uma ordem comum, de um nascimento carnal, do efetivo de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não é esse contato, né? É nascer do espírito. E a gente aprendeu, e o Congresso Upgrade, quem teve aqui? Dia 20? Congresso Upgrade também deixou bastante informações sobre o que é uma vida espiritual. Uma vida espiritual, embora que temos muitos conceitos e mensagens, palavras no qual nós possamos elaborar, e todas elas são verdadeiras, não são fictícias, mas o nascimento espiritual, ele está muito à mercê do teu nível da tua obediência, ok? Então, quem é nascido da carne é carne. Agora, quem é nascido do Espírito, mais uma vez, João 3,8: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido e guiado pelo Espírito Santo. O que nós entendemos com esse versículo bíblico? Que o vento sopra onde quer, ou seja, eu não tenho escolha. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Se ele disser não, eu vou entender que é livramento. Se ele disser sim, vou entender que é livramento, entendeu? Então, quando a gente tem uma vida guiada pelo Espírito Santo, a gente já não anda segundo o sentido da nossa natureza humana. Embora que tenhamos aí uma vida na terra, mas a gente já não vive aqui. Nós fomos ministrados pelo pastor Sérgio que nós temos a mente de Cristo. Então, se a mente governa o corpo, meu corpo não vai andar em lugares errados, porque se a minha mente é de Cristo, eu vou acertar nas minhas decisões, eu vou acertar nas minhas colocações, nas minhas opiniões. Está comigo aí, não? Está comigo ou não está? Então, uma vida espiritual, ele é a base. O convite que Jesus deu, após ele fazer uma dissertiva no Monte das Bem-aventuranças, falar sobre a oração do Pai Nosso, ele deixou uma colocação muito importante também e muito espiritual. Embora que seja um versículo que muitas pessoas usam, sem ao menos entender, né, tamanha dimensão que ele tem o efeito dele, é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentada. Quando nós falamos reino de Deus, a sua justiça, é sobre a imparcialidade, ok? Quando nós falamos sobre reino de Deus e a sua justiça, é toda a verdade do céu tem que ser colocada em prática aqui na terra. Justiça é o que é correto. Paulo vai dizer em Filipenses 4,8: tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nessas coisas pensai e praticai também. Então, uma vida no Espírito, ela é o primeiro romper nosso que nós iremos mergulhar, para que aí sim nós possamos falar daqui para frente uma vida financeira, né? Deus abundando as minhas finanças. Já pensou? Esse ano você fechar 200% daquilo que é financeiro para você? Obrigado pela sua motivação. A pessoa, você está casado, o teu casamento não está bem, aí você vai receber uma ministração sobre uma vida sentimental e você resolver problemas que estavam debaixo do seu nariz e você não queria resolver, mas sobre a luz da palavra, isso ser uma verdade na sua vida, o Espírito Santo lhe ajudar, lhe dando força e você conseguir romper essas barreiras, né? A pessoa, você entrou 2026 solteiro, mas até o final de dezembro você vai estar nesse altar declarando sim? Não, se não gritar agora, vai ficar solteiro pelos 10 anos para frente, né? Já pensou?
Entrou solteira, está solteira, mas vai terminar o ano casadinha. Aleluia, só derbe. Dá licença que tem muita coisa para me fazer. Está ocupado por esse assunto ou não? Pode falar, Senhor, tua serva ouve, né? Então nós iremos receber uma informação também de viver uma vida abundante também na obra do Senhor. Uma vida ministerial, como viver uma vida ministerial abundante. E dentre outras áreas que nós iremos abordar aqui, acredito que 7 delas. A mensagem de hoje, para não ser tão grande, eu vou usar versículos e no domingo vai ter culto, né? Pelo menos a parte da manhã é carnaval, estamos em véspera de retiro. Pergunta, é essa aí. Não preciso perguntar mais não, né? Quem foi para o retiro já reagiu, né? Ou quem vai, né? Na verdade, quem foi já está lá, né? Mas domingo de manhã vai ter o nosso culto aqui. Somente um culto nesse domingo. Então convido os irmãos para estar recebendo agora o personagem que eu vou atribuir a essa vida espiritual aqui. Ou seja, nós iremos falar, claro, o melhor de todos, eu não queria pular, mas é o que eles trabalharam aqui, a pesca de Pedro. Então vamos falar de Pedro. Como ser como Pedro, sair do estado de alguém que conhece Jesus, mas é guiado ainda pelos seus sentimentos carnais, pelas suas vontades e decisões carnais, a um Pedro maduro, um Pedro que cresceu na fé, um Pedro agora que já não é mais tão precipitado assim, um Pedro de forma consistente, um Pedro, sabe, com a casa na rocha de verdade, né? Então domingo você está convidado a ver a parte B dessa mensagem, ok? E só para não deixar aí em branco, quem vai para o retiro? Quem vai para a casa de praia? Quem vai viajar? Irmãos, aqui não tem problema de crise não, tá? Quem vai viajar, vai em paz, não peques mais. Só não vá para o coreto, ok? Ah, eu vou ali para Saquarema. Você sabe, o que toca lá não é gospel, entendeu? O que toca lá não é gospel. Vai ouvir o que não quer. De repente vai tomar uma garrafada na cabeça, não sabe por causa de quê, está no lugar errado. É ou não é? O diabo está nervoso, está solto, né? As prefeituras da cidade entregam esse momento a chave na mão, meu irmão, do diabo. E aí, vai fazer o quê? Então vai ficar em casa, vai passear, passeio, praia, hotel, praia. Um passeiozinho que não possa comprometer a sua santidade. Amém? Quem vai vir de manhã domingo? Deus seja louvado. Vamos lá ver o que nós iremos falar sobre o transbordar em todas as áreas. E a melhor e a primeira da nossa caravana aí, da nossa série de mensagens é minha vida espiritual. Quem quer um pouco aprender sobre a vida espiritual? Eu acho que deveria ser interessante para todo mundo, para mim, para você, para nós. Sim, não? Diga, minha vida espiritual. E o que você entende como falar sua vida espiritual? Para você, talvez, a sua vida espiritual é estar na igreja. Para você, a tua vida espiritual foi romper agora ruas alagadas, enchentes e chegar aqui. Ótimo. De repente a sua descrição simplesmente está aqui, mas é muito mais que isso. Existe um mergulho para nós darmos aí, não nas ruas alagadas, mas um mergulho bíblico para que nós possamos romper. E aí de fato, sendo transbordado, você possa transbordar como nunca na sua vida espiritual. Acredito que nós temos uma base, tínhamos e temos, né? Do ano 2025 para o ano 2026, quando eu falo do tempo de Timóteo, uma base muito consolidada para falar de uma vida espiritual. Afinal de contas, tenho até minhas dúvidas, se não aprendeu com o ano 2025, o que nós iremos falar agora de diferente. Ele foi um ano bem base, cheio de doutrina, cheio de direções para que nós possamos aprender. Mas vamos lá, que Deus nos dê graça nessa noite hoje. Vida espiritual, a primeira base, minha vida espiritual. Acompanhem comigo Romanos capítulo 8, verso 16, por favor. Marcos, vamos ao primeiro. Romanos 8, verso 16. Diz assim: pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. Qual é a base para uma vida espiritual? Não sou qualquer um. Você não é qualquer uma. Qual é a base para uma vida espiritual? Vejam bem, texto paralelo similar para nós nos aprofundarmos aqui, comentando. Jesus, ele nasceu para viver uma vida espiritual, sim ou não? Até de 1 ano de vida até 11 anos de vida, não foi mencionado nada. Há um hiato aí, um vazio sobre o ministério de Jesus. Aparece ele com 12 anos, quando Maria e José se perdem em uma das caravanas para Jerusalém. Aparece ele cumprindo uma missão, um propósito no qual ele nasceu para cumprir. Qual era o propósito? Ensinar. E ele estava ensinando para doutores da lei, para mestres da lei. Então, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós
exercitamos e exercemos com autoridade aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque eu digo de Jesus, porque Jesus é a nossa plataforma na qual nós devemos andar. Ele foi chamado de Filho de Deus em Mateus capítulo 3, com seus 30 anos de idade, acende a chama ministerial, o tempo da sua maturidade. Ele vai ao Rio Jordão, o seu primo, diferença de 6 meses, chamado Zacarias, João Batista, está batizando, filho de Zacarias, está batizando no Rio Jordão. Ele vai para lá no Rio Jordão, em sua obediência, pede também, a Rebeca já quer pregar, gente, pede ao seu primo, filho de Isabel, de Zacarias, que ele também deseja e assim o quer ser batizado. Nesse momento todo mundo conhece, você sabe muito bem que houve-se uma anunciação do céu, uma voz celestial em que diz: esse aí é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Bom, a primeira parte nossa de uma vida espiritual é saber que você tem identidade de filho. O céu não te conhece como obreiro, como líder, não. No céu não existe nome de parentela. O céu não existe tio, não existe avô, não existe outra fala senão ser filhos de Deus. Então, para que nós entendamos, ou possamos entender o que é uma vida espiritual, o primeiro nível que eu devo aplicar na minha vida é entender, e eu acho que a coisa mais difícil, se fosse fácil, não estaria aqui Satanás brincando e cirandando na vida de muita gente. A Bíblia nos chama de filho de Deus, e Jesus teve isso à prova. De que forma? Jesus foi 100% humano como nós também, sofreu as mesmas aflições, venceu onde muitos de nós paramos, ou seja, ele é a nossa plataforma de ensino. Ele recebeu uma informação que era filho. No capítulo 4, a Bíblia diz que o Espírito Santo, cujo qual eu e você temos, sim ou não, levou Jesus ao deserto. Ninguém caía onde o Espírito Santo leva. Mas lembra que um novo nascimento, alguém que quer uma vida espiritual, não tem a sua vida própria por vaidade sua. Ele é guiado pelo Espírito, nascido guiado pelo Espírito. O Espírito Santo, ele pega a mão de Jesus, conduz ele pelo deserto. E o texto não é nada romântico. O texto diz: para ser tentado pelo diabo. De outra forma, para você entender, se a sua identidade de cristão é autêntica, você precisa enfrentar Satanás e as suas armadilhas. Vou falar para crentes maduros: se a sua identidade de cristão é autêntica, você vai ser testado, você vai ser provado. Jesus foi levado a níveis de comprometimento no qual ele poderia se dar o luxo de aceitar. Por exemplo, o primeiro teste é: está com fome. E terminando o 40º dia, Jesus teve fome. Então a fome representa para nós uma necessidade e também uma fraqueza. Então naquele exato momento, apesar de Jesus ser Deus, ele estava fraco. Ele chegou nos limites da sua vida na terra. Ele teve fome. O texto apresenta fome. Em outras facetas mais para frente, alguns dos discípulos perguntaram a Jesus se ele não tinha fome. Ele diz: a minha fome e a minha sede é fazer a vontade do meu Deus. Então dá para a gente entender o nível do saciar que ele estava de fome naquele exato momento. E o texto não romantiza nada mais ainda, dizendo que Satanás chega para ele e diz assim: se tu és, e ele foi apontado que era, se tu és filho de Deus, no capítulo 4 e no capítulo 3, o céu disse: tu és meu filho. 40 dias depois tem alguém dizendo: será que é verdade o que você fez? Será que tem validade o que você fez? Para que você ouviu o céu se agora você está com fome? Para que o céu disse isso se agora você está aí todo tenebroso, faminto? Se tu és de verdade, então transforma essa pedra em pão. E Jesus vai dar uma lapada na cara de Satanás, dizendo: nem só de pão, nem só da minha necessidade momentânea, diária, nem só de um momento vive o Filho do Homem, mas o Filho do Homem vive pela palavra de Deus. Ele vai aumentando o nível, aí vai entrando no nível em que todo mundo quer. Todo mundo tem um romper na sua vida. Todo mundo quer crescer como alguém. Todo mundo quer ter uma estabilidade nos seus patrimônios, uma estabilidade nos seus estudos, uma estabilidade nas suas posses, talvez, uma estabilidade financeira. E Jesus é tentado agora com essa fome que ele está por Satanás em levar e dizer assim: tudo que você quer. Ele achou que ele era algo comum.
Tudo que você quer, eu tenho, e eu tenho poder para lhe dar. Se prostre e me adora, que te darei reinos, colocarei homens para te servir, te darei poder. E Jesus vai dar outro pontapé na cara de Satanás. Ele não para de apanhar. Cada vez que cada um de nós negamos aquilo que é carnal para aceitarmos aquilo que é espiritual, é um soco na cara de Satanás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Ei, eu quero dizer para você que não há espaço para dois deuses dentro de nós. Não é a riqueza, não é os bens materiais. Tudo isso tem que estar debaixo da ordem, da bênção de Deus. Por isso que é o próximo nível nosso. Para que o dinheiro não domine a gente e nós possamos dominá-lo. Para que nós não sejamos escravos dele, possamos usá-lo de forma coerente, de forma bíblica. Entendendo então que uma vida guiada pelo Espírito é quando você tem a mesma visão, direção em que Jesus teve quando o céu disse que ele era filho. Quantas vezes nós cobramos a todos vocês aqui, sem exceção, para vocês entenderem que vocês têm uma nova identidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura se tornaram. As coisas velhas, identidade do passado, já foi anulada, já foi riscada, já foi queimada. Tudo que era carne foi apagado. Agora nós que estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Deus nos colocou um novo nome. A Bíblia diz que Ele colocou uma nova roupagem. Quando o filho pródigo de Lucas 15 volta para casa, ele tem tudo novo. Por quê? Porque o velho não serve para quem decidiu ser filho novamente. Ele coloca roupa, ele coloca sandália, ele coloca anel, e ele manda fazer uma festa. Eu quero perguntar nessa noite: tem filho de Deus aqui? Você precisa ter essa convicção no seu espírito. Você não saiu da chuva à toa, você não gastou o tempo da sua vida à toa, você não gastou a energia de um dia de trabalho para chegar aqui e dizer assim: deixa eu consultar se eu sou filho. Não é consulta, não é pelo que você sente, não é pelo que você errou, pelo que você acertou. É as convicções que a fé lhe atribui. Você é ou não é filho de Deus? Jesus tendo essas convicções, ele sai do deserto. Assim que ele sai do deserto, ele entende. Ele entende que aquilo que ele precisa não está na mão do diabo, Kelly, está na mão de Deus. Assim que ele termina o tempo do teste, entra os anjos de Deus e o servem. Eu quero declarar sobre a sua vida que todo nível de resistência que você ter, ou tiver, ou está tendo pelas obras do inimigo, toda resistência de nomenclaturações humanas, ou toda resistência que você está tendo para não negociar princípios, vai chegar uma hora que Deus vai liberar os banquetes dele sobre a sua vida. Alguém reage aí, dá um glória a Deus no seu lugar. Romanos, o mesmo Romanos, Paulo vai dizer a esses irmãos que eram talvez carnais, ele vai dizer no verso 16 assim: pois o seu espírito confirma com o nosso espírito que nós somos o quê? Nós, de forma espiritual, talvez até científica, nós temos essa tricotomia. Nós somos tricotômicos. Nós temos uma natureza igual ao ovo. Desculpa uma comparação tão comum, mas é para que ela seja bem simples, ao ponto de nós explicarmos aqui. Quando você chega numa mercearia, numa padaria, em qualquer outro lugar, você não pede a clara do ovo. Está entendendo? Você não pede a gema. Ei, dona Joana, me dá aí, por favor, a gema do ovo. Eu só quero a gema. Amado, desculpa, mas você vai ter que levar o ovo inteiro. E se você separar por conta própria, assim também é a nossa natureza. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Corpo, matéria, alma é sentimento, ok? Agora, espírito é aquilo que Deus colocou. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, Salomão tem uma sábia palavra para falar sobre espírito. Ele diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então esse espírito não é o que vai para o inferno. O que vai para o inferno é a alma que tem dor. O espírito não tem dor. Por que Deus colocou o espírito aí? O espírito é o GPS. Deus colocou o espírito porque através desse espírito aí que é ativado, Deus também fala o teu espírito com o espírito dele. Para Deus chegar a falar a sua alma, ele já comunicou o seu espírito. Espírito é o radinho de Deus conosco aqui na terra. E aí o texto diz então: pois então o pó
Marco, nessa. Romanos, obrigado. Marco, você é muito inteligente, viu? Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para que a gente não venha falar de textos desconcertados aqui, como é que eu sou filho de Deus? Quando eu sou guiado por Deus. O que é guiar por Deus? Ou permitir ser guiar por Deus? É se mover segundo o acordo e a vontade que Deus tem para a nossa vida. Aspas, assuntos particulares se tornam universal. Quem um dia quer morar nos Estados Unidos? Levanta a mão. Pode falar, irmão, quem quer? Qual a motivação de alguém que quer ir para os Estados Unidos? Dólar, dinheiro. Vai fracassar. Morar em outro país tem que ser Deus te levando, porque a Bíblia diz que Deus é responsável pela sua missão. Se você querer ir por causa de uma vida fracassada no Brasil, se você não vence no Brasil, como vai vencer em outra nação? Eu tenho a minha conclusão sobre morar fora. Morar fora. Primeiro, Estados Unidos, todo mundo ganha por hora. As pessoas reclamam de 8 horas de trabalho aqui, mas chega lá vai virar escravo. Vai ter que trabalhar, vai querer fazer dinheiro. E aí você vai se abdicar. Se você não for, porque Deus está te levando, se você for por causa dos seus valores, que quer romper na vida, quer ganhar na vida, você vai deixar alguém de lado, chamado família, Deus e fé, para ficar ganhando dólar. Tem certeza que quer ir? A melhor coisa é estar onde Deus quer que nós estejamos. Se um dia Deus falou que vai te levar para outra nação, ok. Não pode ser pegadinha que você ouviu alguém falar. Tem que ser algo dentro, íntimo, no qual ninguém nunca ouviu você falar. Porque a Bíblia diz, quando você quer falar com Deus, fecha o teu quarto, a tua porta. Então tem lugar secreto. Se você ficar abrindo boca para um e para outro, Satanás vai pegar e vai te alimentar, e você vai falar que é Deus. Aí quando estiver frustrado, vai dizer: Deus, o Senhor não é homem para mentir. Ele vai dizer: foi eu que falei? Você pediu prova de mim? Está comigo aí, não? Eu acho que a grande colocação nossa é vencer as nossas guerras residenciais. Afinal de contas, a Bíblia diz, eu quero botar isso a nível de intimidade de casa. A Bíblia diz, se eu não consigo vencer ou convencer a minha casa, como eu vou convencer os de fora? E se eu fico culpando a minha nação e não faço nada por ela, como eu vou querer ganhar outra nação que é outra regência? Tem alguém aí, não? Virou uma modinha, né? Alguém perguntou pra gente: eu estou com muito medo de vocês querer ficar por aí. Eu falei: cara, isso não me enche os olhos. Poder de compra, iPhone laranja, isso não me enche os olhos. Não me enche os olhos, nada. Eclesiastes 9:11. Nem sempre é o mais rápido que vence a corrida, e nem o mais forte que vence as guerras. Tudo depende de estar no lugar certo e na hora certa. Uma vida guiada no Espírito, uma vida espiritual. O Brasil não é ruim, ruim é os brasileiros. Reclamamos de tanta corrupção, somos corruptos. E aí, gente? Uma vida espiritual, uma vida guiada no Espírito. E como eu sou isso? É a ação do Espírito Santo. É o cristão com uma vida no qual o Espírito Santo governa, administra a vida dele. Não é a vida mais carnal. Afinal de contas, estamos aí com uma festa anual chamada Carnaval. Simbologia de festa da carne. Olha o nível que nós vivemos. Eu ouvi uma vez um pastor que saiu naquelas páginas de internet, Fala Fariseu, Guia-me Cristão, alguma coisa. Um pastor colocou a globeleza para dançar e o samba na caixa de som. Aí ele colocou e depois ele entrou. Aí todo mundo falou: pastor, que gesto obsceno, que coisa vergonhosa. Ele falou: passa na tua televisão, na tua casa. Qual a diferença da tua casa para a igreja de Deus? Quantos de vocês deixam na escola de samba rolando? Mas é muito fácil tacar pedra nos outros. É muito fácil, meu irmão, tirar o cisco. E é muito difícil tirar a trave. Está comigo aí, não? Caramba, pastor, você chegou agora. Gente, é vida espiritual. É o primeiro nível. Não tem cobrança, não tem crescimento. Não tem ensino, não tem crescimento. Não é só de oba-oba, é uma verdade. Então diga assim: eu sou filho de Deus. Porque todos que são guiados
pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque todos, ele disse todos, é porque ele quer que sejam todos. Não tem espaço para ninguém ficar de fora disso. Agora, existe a ação do Espírito Santo, presta atenção. Existe a ação do Espírito Santo, e uma ação dela é o crescimento. Olha o que a carta do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola ou carta, ele diz para a gente no capítulo 3, verso 17. Pedro 3,17. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos desejos perversos e percam a sua firmeza, percam a sua fé. Antes, resultado, cresçam na graça, cresçam também no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória e o louvor para sempre. Eu posso ouvir um amém? É uma verdade, são coisas simples. Por exemplo, como que eu posso crescer, pastor, na minha vida espiritual? Ora, o tempo de rede social que você tem poderia ser o mesmo de leitura. O tempo de fofoca que você tem poderia ser o mesmo conversando com Deus e orando. A gente que escolhe, o que semeia na carne vai colher na carne, o que semeia no espírito vai colher no espírito. Não adianta também tirar apenas 10 dias de jejum no início do ano. Tirar uma prática de leitura de 30 dias de Bíblia em janeiro e não ler fevereiro. Em março nem tocar na Bíblia. A nós somos chamados por uma constância. Repete comigo, constância. Paulo vai dizer, vocês conhecem muito bem, falamos aqui desse versículo de forma bem taxativa. Sejam firmes e sejam constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então é a constância. Não adianta você trabalhar muito, depois se cansar muito tempo. Não adianta pegar uma licença prêmio do céu, de 1 ano não fazer nada. Que luxo é esse? Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Então uma vida espiritual, ela é movimentada com leitura bíblica, com oração, com comunhão entre os irmãos. 3 coisas e fatores importantes: leitura, oração e comunhão. Pastor, posso ficar com uma leitura e oração? Não, é incompleto, porque você lê e você ora para estar em comunhão. A comunhão só serve quando você tem uma vida de oração, de leitura e de jejum. Porque o teu irmão é diferente de você, mas você se preparou para se relacionar com ele. De que forma? Com oração, com Bíblia e com jejum. Porque não dá para suportar 2 siri na mesma lata, 10 pessoas diferentes na mesma célula. Somente um crente que ora, somente um crente que lê Bíblia. É por isso que pessoas não conseguem ficar uma junto da outra. Tem alguém orando e tem alguém não orando nada. Uma vida sem oração é uma vida sem administração. Se você não tem um hábito de orar, um hábito de jejuar, você não vai conseguir lidar com ninguém. Vai ficar pulando de igreja a igreja, achando que nenhuma presta. Mas não é a igreja, é a sua ausência. Não é a célula que é errada, é você que é pouco espiritual. Porque se você ler as páginas da Bíblia, você vai ver que a igreja primitiva tinha inúmeros conflitos entre irmãos. E as cartas bíblicas sempre nos ensinam, nos admoesta a nós nos relacionarmos com nossos irmãos e sabermos diferenciar o que é guerra e o que não é guerra, ao ponto que é natural e o que é espiritual. Está comigo aí, não? Olhe para o irmão do seu lado, é bem diferente de você, não é? A manjedoura que cuidou dele foi outra. A forma que ele foi criado foi outra. Aí Deus manda juntar todo mundo. E agora? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Só que existe um ajuntamento de quem ora. Porque quem ora não faz fofoca no meio do grupo. Quem ora fala do sono. Quando se junta, fala do sonho que teve, fala das promessas. Porque pessoas nobres falam de coisas do alto. Agora pessoas carnais vão falar: tu viu a vida de fulano? Deixa eu te falar um negócio novo aqui. Carne é pombo. Quem é águia fala sempre das revelações do céu. Lembra de Paulo na ilha? Paulo na ilha, ele é fisgado por uma serpente. Olha aí a serpente. A serpente gruda no braço dele. O que Paulo fez?
Vou ver se essa serpente é de Deus mesmo. Paulo colocou ela no fogo, porque se você chamar para oração, o crente carnal não vai. Fala que a célula vai ser oração, todo mundo joelho dobrado meia hora. Ah, não vou não, porque não gosto de orar, é carne. Mas ele vai chegar no final pro lanche. Vai ou não vai? Hã? Essa é a diferença. Mas você tem que fazer essa separação, porque maduro tem que ser você. Você tem que ter linguagem para quem é espiritual, você tem que ter linguagem para quem é carnal. Não que você vai se rebaixar ao nível de quem é carnal, mas se ele é carnal, trate como tal. Se ele é espiritual, trate como tal. E outra coisa, para os carnais. Gente, pastor redimiu, voltou. Aleluia. Lembra do que a Bíblia diz sobre crentes carnais? Não lance pérola aos porcos. Crente carnal, depois de um culto desse, ele quer gabinete. Você fala para ele assim, pô, tá de brincadeira. O pastor pregou 5 horas. Você vai dizer para ele, você estava no mesmo culto que eu, ouviu a mesma palavra que eu, quer ouvir o que é diferente. Não lance pérola aos porcos, porque um crente desse carnal pode tirar pelo momento a sua espiritualidade. Então, antes de salvar os outros, salve a ti mesmo, tá? Tá comigo aí, não? Dá um abraço nesse crente espiritual do seu lado. Espiritual. Pastor, não abracei porque não tem nada a ver. Abraça, irmão, profetiza. Então, o Pedro, ele vai dizer no verso 18, deixa a garrafa aqui, por favor, obrigado, Paulinho. O Pedro vai dizer no verso 18, antes, cresçam aonde? Na graça e no conhecimento. Graça, meu irmão, é espiritualidade, é poder de Deus. Ah, você fala em quantas línguas? Deus te deu qual o ministério, qual o dom que você tem? Isso é graça. Salvação é graça. Agora conhecimento se busca. Graça se recebe de graça. Agora conhecimento, meu irmão, não vai cair do céu não. Caiu do céu daqui um pouco atrás faz chuva. Conhecimento é você botar na cara, fuçando. Quanto vale? Quanto vale o seu conhecimento? Quantas Bíblias você tem? Não é ser religioso de aparência, mas não é ter Bíblia de estudo se você não fuça. Porque tem gente que tem muitas Bíblias de estudo, mas está lá parada, de enfeite na galeria. Aí se eu te perguntar o efeito de uma Bíblia, por exemplo, você me mostra uma Bíblia do expositor, eu vou lhe perguntar, como se estuda essa Bíblia? Não sei, ela está aqui, apenas comprei. Judeu de aparência. Aquela figueira que Jesus olhou estava igual a essas pessoas que têm um arsenal de livros, um arsenal de Bíblia. Mas quando Jesus vai chegar perto e falar, cadê o fruto? Porque a amostra você tem, cheio de folha, cheio de Bíblia, cheio de faculdade, cheio de seminário. Mas cadê os frutos? Não tem. Aí Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela se secou dali em diante. Está comigo aí não? Quem quer uma vida espiritual, meu irmão, bem alinhada com Deus? Diga assim, eu quero. Diga, 2026, eu vou viver o meu melhor ano da minha vida espiritual. Porque esse ano será o primeiro, não fique envergonhado do que eu vou pedir para você para repetir, será o primeiro de todos os outros anos, no qual o Espírito Santo vai me guiar, do levantar ao deitar, do sair ao entrar, do primeiro ao último dia da minha vida. Celebre o Senhor com seus aplausos aí. A Bíblia, ela nos traz uma tipologia do que é vida no Espírito, o que é vida na carne. É possível alguém ser batizado nas águas e viver uma vida na carne? Gente. É possível alguém receber cargos eclesiásticos, sabe, ser chamado de apóstolo, de pastor, de mestre, de profeta e viver uma vida na carne? Por isso que Jesus falou, naquele dia vocês irão dizer, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome. Então, meu irmão, não quer dizer que uma vida espiritual é alguém que tem eclesiástico. Pelo contrário, muito é dado, muito será cobrado. Mas Paulo, ele foi muito inteligente quando ele colocou para os Gálatas, os nossos irmãos galáticos, sobre uma natureza terrena e uma natureza espiritual. É claro, de certo que ele disse sobre as obras da carne. As obras da carne nós possamos aqui tomar partido dela e conhecer. São lascívias, são prostituição, mentira, inveja, porfia, sexualidade, tudo é obra da carne. Mas eu quero muito bem fazer o que diz o nosso script,
o nosso script nessa noite hoje, falar de uma vida espiritual. Então cabe a mim falar da vida no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz assim: mas o fruto, mas o Espírito produz esse fruto. Quantos frutos nós temos? Quantos frutos são do Espírito? Quantos, gente? 9. É um só, gente. Fruto é um só. E tem gente falando assim: porque Deus não me deu esse fruto. Se você não tem nenhum, não tem nenhum. Lê o texto. Mas o Espírito produz esse fruto. 2 pontos. Fruto. Qual é o fruto? Amor. Então quem ama também tem o quê? Alegria. Quem tem alegria também tem o quê? Tem paz. Quem tem paz também tem o quê? Amabilidade. Quem tem amabilidade também tem o quê? Bondade. Nós aqui não queremos exercer, porque está dentro de nós. A gente tem desculpa assim: Deus está trabalhando. Mentira, eu que estou anulando. Porque quando Deus faz, Ele faz a obra. Você sabe, irmãos. Você sabe. Então o fruto do Espírito, já que eu quero ter uma vida espiritual, eu preciso entender que os resultados são visíveis. As evidências são claras. O fruto do Espírito é amor, repete, alegria, repete, paz, repete, paciência, repete, amabilidade, repete, bondade, repete. Vamos mais adiante, mas o que? Mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, não há palavra que possa anular. Não há limite para exercer essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo, que são pertencentes do reino, aqueles que pertencem a Cristo, crucificaram suas paixões, desejos, sua natureza humana. Controverso nós estamos pregando aqui, estamos falando de uma vida espiritual. Então, se você diz ser um homem ou mulher espiritual, nada que é carnal tem vazão na sua vida. Não existe meio convertido. O arrebatamento é para te levar 100%. Não tem como alguém nascer pela metade. Vai matar quem gerou. Se o neném ficar preso na barriga da mãe, metade sai, metade não sai, quem morre é a mãe. Tem muita gente que é assassino de profeta assim, porque nasce pela metade. Assassino de líder é assim, porque nasce pela metade. Assassino de pastor é assim, porque vive nascendo pela metade. Ou é inteiro ou não é, irmãos. Fala assim: até uma unha minha vai se converter hoje. Nossa, eu estou amando a sua motivação para falar, gente. Diga assim: um fio de cabelo meu vai dar glória hoje. Estou esperando, pastor Charles. Estou esperando. Até um fio de cabelo nosso é para dar glória, irmão. Porque até que cheguemos à unidade, varão perfeito. Irmãos, pelo que nós temos de ministração, de informação aqui, nossa, eram para ter crentes, não crente, sabe, se exaltando, né, se vangloriando, mas eram para ter crente que já tinha que ter passado em algumas provas, há muito tempo mais. Mas a gente vive dando desculpa, dizendo assim: poxa, eu não venci isso porque minha carne é fraca. Fraca porque você quer, você mesmo, a tua boca tem poder. Você mesmo disse que é fraco. Só que a Bíblia diz assim: diga ao fraco sou. Se você falar para a maior área da sua vida, no qual é mais difícil para você, que ela é fraca, vai continuar sendo fraca. Mas se você determinar hoje para a área de maior dificuldade da sua vida, a partir de hoje, essa área é onde eu vou erguer o meu muro mais alto, você vai ser forte. Diga ao fraco sou. Diga ao fraco sou. Gente, não está 100%. Eu acho que vale a pena a gente aumentar o nível aqui, porque foi um preço muito alto chegar aqui nessa noite hoje. Diga ao fraco sou. Então quero que você pense aí na sua área de maior dificuldade da sua vida. Pastor, eu estou lutando há tempo. Olha, talvez eu se descrave hoje. Isso, diga para essa área que a partir de hoje o muro dela vai estar mais alto. Dá um glória a Deus no seu lugar aí. Celebra o Senhor por essa palavra também, meu irmão. Levante a sua mão, por favor, para ler o verso 25. Uma vez que vivemos por quem? Sigamos também a direção. Lembra que eu falei que vou ministrá-los em todas as áreas? Então sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Celebra o Senhor com seu júbilo. Não dá para nós sairmos daqui e falarmos que nós somos um homem espiritual
E às vezes você perder essa espiritualidade, por quê? Por causa de uma intriga de casal, por causa de uma quebra de relacionamento com pessoas, por causa de uma defasagem financeira, por causa de um lado sentimental. Não dá. Uma vez que nós vivemos pelo Espírito, devemos estar, permanecer, andarmos no Espírito também em todas as áreas. Por quê? Porque o lado espiritual não paga a tua conta. O lado espiritual para te manter a fé acesa. Mas daqui a um pouco você vai receber uma administração também de uma vida financeira abundante, em que você vai juntar porcentagem de tudo que você está ouvindo, e você vai ser o quê? Um varão, uma varoa plena. Sabe o que significa a palavra pleno? Completo. E você vai viver o ano transbordar. Você vai dizer: eu estou além da borda, mais do que eu pedi, mais do que eu pensei e mais do que eu imaginei. Alguém pode reagir nessa noite? Vai dar certo, Eduardo. Diga assim: eu vou viver além da borda. Você sabe o que significa além da borda, né? Tem uma margem, é além dela. Sabe quando você está com um suco gostoso ou um café gostoso, a pessoa bota aquele dedinho e você fala: enche aí, por favor. Completa. Transbordar, irmão, além da borda. Talvez a borda seria o seu limite que você mesmo colocou na sua mente. Não, para mim até aqui tá bom. Aí Deus manda dizer assim, ó: só que eu bem sei que pensamento tenho sobre vocês, né? Meus pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são meus pensamentos, mais altos que os seus pensamentos. A gente trilha um caminho, a gente trilha um patamar de vida, mas Deus fala assim: se me ouvires e obedeceres. Tem alguém comigo aí? Não. Diga: eu vou viver 2026 além da borda. A gente está muito fraco, foi muito difícil estar aqui hoje. Fala: eu vou viver 2026 além da borda. Fala, Esther, fala: eu vou viver 2026 além da borda. Diga para você mesmo: em todas as áreas da minha vida. Aonde você não frutificava, o que não dava certo para você, há uma possibilidade gigantesca, só depende de você. Porque quando Deus coloca um tema, Ele coloca para a gente fazer o tema. Se você fizer um livro, você vai falar sobre o tema do livro, né? Então, se Deus colocou um tema, o Ando Transbordar, eu vou escrever tudo com respeito ao transbordar. Então, quero dizer para você que em todas as áreas da sua vida vai haver o transbordar de Deus. E não fique essa carinha triste porque hoje não está dando certo. Hoje saiba você que é só o início do segundo mês. Você vai viver coisas extraordinárias esse ano. Você já foi instruído, você está sendo instruído, você será instruído. Mais uma vez: se ouvires e obedeceres, comerás do melhor dessa terra. Nos últimos cultos vocês foram ministrados sobre a administração de um homem sobre uma tal profissão de peixe, de pesca. Você viu que o obedecer não depende de horário, não depende de quem está com você, não depende das suas próprias forças, sabedoria e inteligência. A obediência cria oportunidades. Nós iremos viver um ano do transbordar. Você vai ter para dar e não pegar emprestado. Esse ano será um ano, as suas dívidas não vão ser anuladas não, você vai ter condição de pagá-las. Esse negócio de falar: ai, tomara que a minha dívida seja anulada, isso é coisa de picareta. Você não fez? Vai pagar. Deus vai te dar condição, porque a Bíblia diz que Ele te colocará por cabeça, não por cauda, estará por cima e não por baixo. A bênção de Deus, o transbordar, significa você tem para você e para abençoar e dar a outros. Está comigo aí? Não? Celebra o Senhor com seus aplausos nessa noite. Uau! O autor de Hebreus, desconhecido, mas fazemos alusão sempre a Paulo, né? Não tira o crédito de quem escreveu. Hebreus capítulo 5, verso 11 diz assim: há muito mais que gostaria de dizer a vocês a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca dos que ouvem. Eu vi pastor Sérgio e pastor Jorge ministrar justamente isso aqui: displicente acerca do que ouve. Imagine se nós tivéssemos colocado em prática tudo aquilo que nós já ouvimos aqui. Gente, não teria mais pessoas nessa igreja, seria tudo anjo. O nível ia mudar. Que a nossa grande dificuldade é botar em prática aquilo que a gente está ouvindo.
Essa é a dificuldade de um aluno, quando o professor fala assim, ó, tem matéria para casa, você chega no outro dia para a aula, professor, esqueci de fazer, esqueceu não, foi o videogame que tomou a atenção, foi a rede social que roubou a sua atenção, foi qualquer outra coisa que te distraiu, porque a gente tem uma missão. Qual é a missão? Fazer o exercício de casa. Qual é a nossa missão aqui? Fazer com que essa palavra seja uma verdade, dar continuidade dela na nossa vida. Mas daqui a um pouco a gente, sabe, está preocupado, talvez aqui mesmo, com a hora do trabalho amanhã, com a marmita que vai ter que fazer, com a roupa que vai ter que passar. Ai meu Deus, choveu muito, será que encheu na minha casa? Eu entendo que essas coisas são coisas normais, corriqueiras. Não quero diminuí-lo com esse pensamento, mas ao ponto de tirar as verdades bíblicas, se torna até um pecado. Então o texto diz que ele tinha vontade de instruí-los com coisas muito maiores. Assim Deus, eu separo esse versículo para dizendo que Deus queria lhe entregar coisas maiores que você está vivendo ainda. Sabe aquela parábola assim, que ele deu 2 para um, 5 para outro e 1 para um? Sabe, a vontade de Deus é que aquele que ele falou assim, poxa, eu queria ver você em capacidade maior para me te dar 2. E o que entregou 2 falou, eu queria ver capacidade maior para entregar 5. Mas não dá para entregar 5 talentos na mão de criança. Criança enterra, pensa que é para esconder, quer brincar de pique-esconde com as coisas de Deus, irmãos. Não dá. A Bíblia diz que quando uma luz é acesa, não se esconde ela debaixo de uma cama, antes coloca em cima do lugar mais alto, para que todos vejam as obras. E a gente tem 20 anos de igreja, 10 anos de igreja se escondendo. Ontem, talvez o que me fez fazer essa mensagem foi uma ação que aconteceu comigo. Perdi o voo. Eu falei, pastor Sérgio, tem piedade de mim, eu quero ouvir hoje, eu estou super cansado, a mente confusa, se eu errar alguma coisa aqui, já deve ter errado muitas coisas, mas o nosso voo foi cancelado, era tarde da noite, meia-noite e meia, e aí tinha a opção de ir para o hotel, a companhia pagava um hotel, mas só que a gente tinha que estar lá 4:30 da manhã, porque o outro voo já era 5 e pouca da manhã, 5:25 começava o embarque, saía às 6 horas. Eu falei, Bárbara, até sair daqui, essa quantidade de gente, pegar o ônibus, ir para o hotel, fazer check-in, depois fazer check-out, sair, a gente vai se cansar mais. Deus nos abençoou com a salinha VIP, beijo no ombro quem tem cartão VIP aí. Meu irmão, é só controlar o teu cartão de crédito, amigo. É só comprar o que você consegue pagar. Está comigo aí, não? Entramos para uma salinha, dormimos até na salinha, mal, mas dormimos, que nada é cama, né? Só que o interessante que eu vou contar para vocês é uma pessoa que estava servindo, que era supervisora de toda aquela conjunção de trabalho de pessoas, muitas pessoas servindo lá. E eu saí, já tinha ido antes, por volta de 8 horas, tinha saído. Aí quando nós fizemos o check-in de novo na sala, aí falamos assim, ó, chegamos, hein, de novo, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, profetizando, porque para mim tinha dado ruim, né? Mas eu entendo que existe alguns livramentos que Deus não mostra. E o problema era pane no avião. Se Deus mostrou uma pane antes, não saia, não faça missão se Deus já deu o sinal antes. Está comigo aí não? Está comigo aí não? Graças a Deus que o piloto foi obediente. Aí entramos na sala, aí peguei a chefe da galera lá, aí ela falou assim, eu conheci essa palavra. Aí, então está afastada ela. Não, porque hoje eu me encontrei em outra religião, estou mais firme que na outra. Eu falei, como assim? Aí eu olhei aquele cordão assim, preto e vermelho aqui, eu falei, flamenguista e macumbeira. Quais são as cores do teu time? Aí eu falei assim, mas o que deu para você jogar no outro time? Ela, não, o outro time também é paz. Eu falei, não é. Ela falou assim, querido, eu já fui pastora. É o tema da mensagem hoje, sim. Já fui pastor, foi pastora. Eu pastoreava uma igreja, eu e mais uma outra pastora também. Aí eram nós duas. Aí também tinha um pastor lá, mas nós duas era de frente. Aí eu falei assim, irmã, que sentido tem você hoje servir aquele que você botava a mão expulsando? Você botava a mão para expulsar, hoje você juntou, por quê? Eu falei, sabe por que você está aí? Porque não tem mais confronto, porque ninguém te aborrece. Aí eu fui catucando ela, falou assim, porque na igreja, sabe qual foi o que se expulsou ela da igreja? Porque ela um dia chegou para louvar, que ela era também do louvor, e ela estava com a roupa muito apertada. O pastor falou assim, hoje você não sobe para cantar. Já tinha pombagira nela.
E está cheio de pombagira na igreja. Que é só o pastor falar banco, logo se levanta. Não vou ficar aqui, não vou, ninguém me ouve, ninguém me quer. Irmão, lembra da casa varrida. Casa varrida não é suja. Casa varrida tirei toda a imundícia de Satanás, mas não me ocupei com as coisas de Deus. Aí ele vem e fala assim, a casa está limpinha, está dando mole para a gente, porque a gente saímos, levamos tudo, mas não preencheu com as coisas de Deus. Traz mais 7, vamos ocupar essa casa novamente. Como é que pode uma expa? Eu falei, irmão, não tem confusão, ou é espírito ou é carne. Não tem como, ninguém pode servir a 2 senhores. E justamente é isso, obra da carne e obra do espírito que são manifestas. Aí o autor ao Hebreus diz assim, vocês eram para estar muito mais avançados, mas assim como essa tal pessoa, existem pessoas ainda cheio de atrito entre nós. Irmãos, eu nunca vi alguém nobre ficar parado em conversas alheias. Nunca esqueça o que nós falamos aqui, grave isso, fixe isso. Nunca lance pérola aos porcos. Pessoas nobres falam de projetos, falam de vidas. Pessoas nobres falam de crescimento. Pessoas baixas se desocupam das suas vidas e falam de outras pessoas. Aí a Bíblia diz que já eram para ter crescido. Vejam bem, há muito mais que poderia dizer a respeito para vocês, mas é difícil explicar essas coisas, sobretudo porque vocês se tornam displicentes acerca do que vocês ouvem. Ou seja, vocês ouvem, mas é como se tivessem um comichão no ouvido, entra aqui e sai aqui. Quem vai colocar em prática o que ouviram em janeiro, irmãos? Quem vai colocar em prática o que foi falado no último culto, irmãos? Quem vai colocar em prática o que está sendo anunciado hoje? Como que isso é difícil, irmãos? E ele continua dizendo assim, a esta altura já deveríamos estar ensinando outras pessoas. Meu irmão, eu repeti a 5ª série 3 vezes, não ri. Não ri. Era para não rir. Eu repeti a 5ª série 3 vezes, 501, 509, 512. Eu vou arrumar uma desculpa para isso. A merenda era boa, eu queria ficar lá, ok? Mas como isso paga um preço alto? Lá na frente eu tive que fazer supletivo por vários anos para adiantar. Às vezes a gente quer empurrar alguém porque está muitos anos parado no mesmo lugar. A gente quer tirar, e o Bote tem esse lema de fazer você andar, fazer com que um ano possa valer por 7, um mês possa valer por 12. Sabe, mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tem um preço alto lá na frente, repetência. Quanto tempo você está aqui? 2024, vivendo as mesmas coisas de 2025. 2025 vai ver as mesmas coisas de 2026. A fé nos faz crescer, irmão. Aí a gente não consegue mudar a música, não consegue mudar a rota, porque toda hora na cela é o mesmo assunto, o mesmo problema. Meu irmão, pessoas que chegam para falar para você de problema de 10 anos, que não é você que vai mudar, você não é anjo. Acho que problema de 6 meses, meu irmão, a pessoa já não quer mais largar. As Marias, já vê aquelas pessoas que vai para a fila do banco? Já? Elas poderiam sacar e fazer tudo eletronicamente, só que não vai ter graça, porque não vai falar com ninguém. Aí vai lá para a fila do banco, a Maria das dores, Maria das mortes, Maria do ódio, Maria da fofoca, né? Aí está todo mundo lá na fila do banco, no dia 5º dia útil, falando as mesmas coisas. E aí, pessoal, vamos atualizar o nosso assunto de mês passado? As mesmas coisas. Para aí. Tudo muda. Não é possível. Não é possível que a gente não vai mudar. Então a Bíblia diz assim, eu queria colocar sobre vocês algo maior. A essa altura já deveríamos estar ensinando a outras pessoas. Você já era para ser um discipulador e não sendo alguém sendo discipulado. Não que tenha necessidade de você perder o discipulado de alguém faça em você, mas o teu nível já era para estar maior, sabe? O teu entendimento espiritual já era para estar avantajado, bem maior. Está estacionado na fé, perdido nessa estação, querendo que as pessoas sintam dó de você. Não, meu irmão, a decisão de você entrar no trem que está andando é sua.
mendiga que fica preso em estação. Por quê? Porque tem alguém para visitar ele lá, com dor dele, que não está errado, mas levando comida para ele. Tem gente que gosta de essas dores, feridas do passado. Eu estou assim porque lá atrás me fizeram, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para o alvo que é Jesus, para frente, irmão. Cada vez que você fala do que te fizeram, isso nunca vai sair de você. Muda esse discurso, muda esse vocabulário, meu irmão. Olha o nível que ele chama. A essa altura, que altura? Em 2026, já deveríamos estar ensinando outras pessoas, mas está sendo ensinado. Está sendo ensinado. O nível, Deus está convidando a gente. O nível já era para ter sido outro, já era para ter sido enviado, já era para estar por cima, mas decide estar por baixo, porque suas ações o reprovam. Essa altura deveríamos estar ensinando outras pessoas, e no entanto, precisamos que alguém lhe ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Meu irmão, é sacrificante demais ter que fazer o A e mandar você escrever em cima dele. Cara, isso é lá atrás. A senhora se lembra quando foi alfabetizada? Se a pessoa chegar para a senhora com a sua idade de vida, 70 anos, olha para o lado, está bem melhor. 70 anos de idade. Se a pessoa chegar para essa senhora, com todo respeito, fazendo menção da senhora, chegar para ela e falar assim: cobra aqui o A para mim. Irmão, isso já foi. Eu tenho que chegar para ela hoje com 70 anos e falar assim: o que Deus falou contigo em sonho essa noite hoje? O que Deus revelou na palavra dele essa noite hoje? Qual foi a experiência que a senhora teve com Deus? Porque a longevidade de vida também traz experiência, né? A gente amadurece, sim ou não? Não é só os cabelos, não. O corpo mostrando sinais, não. Tem que ter um homem espiritual dentro. Tem que crescer. E tem gente vivendo anos, mas por fora é uma eterna criança. Quando Jesus falou para nós sermos como uma criança, não é comportamental, é na inocência. Criança, você chama ela para ir na sua mão, aperta a mão aqui, ela vai. Não é comportamento, é um coração puro como o de uma criança. Está comigo aí, não? Então fale para o seu vizinho: você já era para estar muito melhor do que está. Mas ele nos ensina a voltarmos a conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimentos sólidos. Eu quero aprender sobre Apocalipse. Não aprendeu nem sobre os 4 evangelhos. Eu quero dar aula. Não aprendeu nem a obedecer o seu professor. Caramba, como somos falhos. Tem alguém comigo aí, não? Diga amém quem quer ir embora. Aprenderam? Quem aqui fez autoescola? Eu falei devagar, não foi? Quem aqui fez autoescola? Quem está fazendo autoescola? Quem vai tirar a habilitação esse ano? Quem tirou ano passado? Quem comprou? Pegando essa aplicação, éramos para estar vivendo. Peraí, gente, estou já fechando tudo. Pegando essa aplicação, que já éramos para estar melhores e maiores em Deus, pegue bem o conceito da autoescola. Você paga para fazer um exame de vista, sim ou não? Começa assim, Marcelo? Primeiro exame de vista, gente, não, tudo eu sei, mas é o exame de quê? O primeiro exame, vista. E o segundo, de maluco. Tem que chegar lá e falar que um quadrado é quadrado. Se falar que é retângulo, está reprovado, é maluco. Doideira, meu irmão. E pior que tem tudo cara de maluco que examina a gente. Chega lá, parece até um Frankenstein, um cara que está te examinando. Você fala: dente do céu, será que esse cara vai me entender, mano? Que bola é essa aqui? E de repente você manda aquele flash assim, aí o verde parece amarelo, você fala: sinal de atenção, é verde, reprovado. Misericórdia. Ele não tem cara de volta para o futuro, esses caras que estão te examinando? Pensa, né? Presta atenção, você paga a autoescola. Olha aqui, você paga a autoescola, então você tem um exame de vista, um exame de capacitação intelectual, ok? Aí depois você começa uma prova teórica. Que prova teórica? As leis de trânsito. Não faz mal para ninguém. Você recebe um livro que toda ela, as questões são tiradas daquele livro.
para saber de quem é a mão no cruzamento, para saber coisas simples, aonde estacionar ou não, leis, inflações, pontuação dela, direito seu, direção. Para mim a melhor é a defensiva, porque você não dirige por você, você dirige por outros. Do lado espiritual, já pensou? Olha aqui, eu aprender a ser um líder na defensiva, aprender a ser um pastor na defensiva, aprender a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus na defensiva. Isso é, defensiva é se alguém tem um carro desgovernado, você está atento, você não vai deixar ninguém bater em você, você não vai deixar ninguém dar PT em você. Bota a mão para frente como se estivesse pegando no volante, olhe para esse irmão do seu lado, desvia dele agora, por favor. Bateu no outro. Mas presta atenção, suponhamos que não tem ninguém, não tem ninguém na sua direita, correto? Tem alguém na sua esquerda. O cara da sua esquerda, quem sempre quer bater da esquerda, né? O cara da sua esquerda quer bater em você, o que você vai fazer? Vai bater na esquerda? Vamos lá. Defensiva, eu vou jogar para o outro lado. Quantas vezes eu já evitei acidente? Agora mesmo, vindo aqui, cadê a esposa que está aqui? Gente, a minha esposa foi arrebatada. Saiu 3 anjos. Saiu 3 anjos aqui. Saiu o pastor Sérgio, saiu a pastora Bárbara. Saiu, tá ruim algum negócio? Tem um demônio aí, não? Ok? Não vou olhar notícia ruim não, porque eu vou perder os tempos da mensagem aqui. Continua aqui, preste atenção. É uma verdade nítida. Só de falar já perdi aqui o negócio. Evitei, obrigado. Descendo a Transolímpica ali, um cara não olhou para o lado, estava na minha mão, estava na mão defensiva. O cara não olhou, tive que frear e jogar quase o carro na calçada para ele não pegar minha porta de carona lateral. A gente tem que espiritualizar isso, irmão, para a gente não ser ferido. Porque tem gente que depois bate e fala, foi sem querer, estava distraído. Sem querer também mata. Sem querer também fere. Olha para o seu irmão do seu lado, desvia dele, por favor. Depois que é o sem querer, meu irmão, tem que chamar a polícia, tem que rebocar o carro, tem que acionar a franquia, tem que fazer uma opção de coisa. Então não dá, irmãos. Qual é a intenção? Nós falamos de autoescola, fechando. Qual é a intenção de autoescola? Você faz exame de vista, exame intelectual, uma série de aulas. Quantas horas são, Tarsila, fazendo propaganda da sua autoescola? 48? 40 aulas, 40 aulas. 40 horas de aula. Gente, tem um dono de autoescola na nossa igreja, gente. Tirem habilitação com eles, tá? Por favor, viu? Tarsila. E o Marcelo, por favor, procurem eles lá. E faz 40 horas de aula teórica para depois fazer a aula prática da teórica, que é a nossa. Olha como que isso é espiritual. Se você não gosta desse exemplo, por favor, aceite ele. Porque eu estudei 40 horas com questões de múltipla escolha, que já existe a resposta ali. O que eu tenho que fazer? Procurar mais próxima do contexto. Assim é ver a minha vida mais próxima que está sendo ensinado e optar por isso. Após eu ser levado na prova teórica, que é uma prática da teoria, eu serei levado a outro nível. A prova prática da prática. E aí, meu irmão, depois de aturar cultos desse aqui, debaixo de chuva, são 10 horas da noite, eu fingir que na prática não tem que colocar em evidência aquilo que foi me mostrado na teoria, é muita tolice minha. Para que se inscreveu? Para que pagou o Duda? Para que foi nos exames? Estava aqui a Monique, e ela tinha sido reprovada e algumas vezes na autoescola. Eu cheguei para ela e falei, irmão, a última vez, você vai vencer esse gigante agora. Dia depois ela mostra a foto. Pastor, aqui passei. Vou falar da minha esposa, que ela não está aqui, não sei qual demônio que ela foi tirar lá. Não é demônio não? É anjo? É chuva, tá bom. Presta atenção. A questão lógica, minha esposa tinha sido reprovada 1, 2, 3 vezes também na autoescola. Eu falei com ela assim, caraca, você bota a mão na cabeça dos outros, tira demônio,
chama pelo nome, tem visão de anjo, faz uma opção de coisa, mas chega lá, deixa um instrutor do teu lado te manipular, deixa esse cara ser maior. Mexi com ela, meu irmão, mas baguncei a menina. Sabe o que ela fez? Diferente das outras, nem me falou que tinha pagado o segundo o Duda para fazer a autoescola. Foi lá direitinho, só me mostrou o boletim passado assim. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa mostrar nada para ninguém, vai e faz. Vai e faz. Não tô mandei eu. Não tô mandei eu. Não tô mandei eu. Não temas, eu estou contigo. Nem te assombres. Yahvé é o seu Deus. Ele te ergue, Ele te esforça, Ele te capacita, Ele te levanta e te diz: tu és meu. Você vai vencer nas áreas mais frágeis da sua vida. Celebre o Senhor e fique de pé no seu lugar.